Boa tarde. Vindo aqui no nosso encontro infalível das quartas-feiras às 15 horas, bater um papo com vocês direto aqui de Extrema, do Retiro, de respiração consciente, de renascimento, de meditação, né? Voltando para o básico, voltando para as bases. Vim dar notícias, trazer aí uma reflexão dessa jornada nos caminhos terapêuticos que eu venho dedicando os últimos 14 anos aí, compondo essa visão da terapeuta que eu me tornei, da professora da área de focalização, de estar nessa jornada hoje dedicada a apoiar profissionais da área a terem o seu caminho de um jeito confortável, de um jeito próspero, de um jeito abundante, mas principalmente de um jeito gentil consigo mesmo. E uma das maneiras que eu venho fazendo esse exercício de ir compondo essa história é sempre buscando aprofundar cada vez mais naquilo que eu já sei, ou naquilo que eu elegi como o mais fundamental dentro da minha prática terapêutica, que é também o caminho de desenvolvimento pelo qual eu vivo, né? Pelo qual eu persigo essa maestria ou essa busca de uma habilidade ainda mais apurada. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, né? Esquentando os tamborins, faltam 2 para as 3, então eu quero saber quem já está aí. Vou dar primeiro boa tarde para o pessoal aqui do Insta, para Aninha, Fran, Elisângela, Milena, né? Boa tarde. Aqui, vou deixar um boa tarde aqui para o pessoal do Face, que aí vocês vão escrevendo. Quem tá aí no Face, boa tarde. Porque eu acredito que quando a gente tá envolvido dentro da conversa, daquilo que a gente quer fazer crescer na nossa vida, né? Então, quando você está em contato com profissionais da área, quando você está em contato com aquilo que melhor te apoia dentro da tua trajetória, mais facilmente você começa a ter elementos, que eu chamo de elementos alquímicos, que vão compor aquilo que você quer levar para os teus atendimentos e para a tua carreira, né? Então eu venho sempre buscando trazer aqui para vocês essas reflexões e essa conversa para que a gente possa não só ter um partilhar que permita um crescimento, mas que também permita a gente aprofundar a reflexão dentro da jornada que cada um de nós está passando. Boa tarde para a Luciana aqui de Divinópolis, que deixou aqui. Divinópolis é Minas Gerais, então eu estou em Extrema, a gente está aí no mesmo estado. Algumas pessoas perguntam para mim, nossa, mas por que você vai fazer o mesmo curso de novo, né? Quando eu fiz esse curso há quase 14 anos atrás, quase porque vai fazer 14 em janeiro, né? Fiz em janeiro de 2006. Então, quando eu fiz esse curso há quase 14 anos atrás, eu era bancária. E eu estava numa super angústia na época, vivia, né, os meus processos emocionais, muita dificuldade de sentir o corpo, muito estresse, muita pressão. Já tinha sacado que trabalhar em banco não era minha praia, não era o que eu queria, mas eu não tinha a menor ideia do que eu queria. E o meu sonho de criança era ser professora, mas isso já tinha ficado no passado há muito tempo. Eu já estava nesse banco há alguns anos, eu estava na área de coordenação da área de treinamento, mas aí depois tinha me transferido para a agência, enfim, eu estava numa crise muito grande. E por falar em professores, eu deixei vários posts ontem de homenagem aos professores, mas quero deixar registrado aqui, né? A minha eterna gratidão aos meus professores, aos meus mestres, e um desejo de que cada vez mais a gente reconheça essa profissão. Então, parabéns para os professores. E eu vim para esse retiro há 14 anos atrás com esse intuito de olhar para mim, de cuidar do que estava difícil, de dar conta da quantidade de estresse que eu estava vivendo, a decepção que eu estava vivendo como carreira. Estava numa crise significativa, digamos assim, e eu tinha poucos anos, né? Eu tinha 24 anos na época. E eu fiz esse retiro de 9 dias de formação, é uma vivência de renascimento,
vivência e formação profissional. Mas o curso ele é tão bem montado que se você não tem interesse profissional, você tem uma grande experiência e você sai dominando a técnica do renascimento, que é a respiração consciente, na visão do Instituto de Renascimento de São Paulo, que é uma visão de base na meditação. Eu saí desse curso completamente transformada, né? Eu tinha encontrado na minha própria respiração um caminho de desenvolvimento muito claro e um instrumento que iria mudar a minha vida completamente dali em diante, sem que eu soubesse que isso iria acontecer dali em diante. Então eu nem sabia que a respiração era esse portal de acesso a uma conversa com o nosso mundo interno, mas principalmente um grande portal de transformação daquilo em nós que pode estar preso, que pode estar bloqueado, que pode estar contraído, que pode estar, enfim, numa condição não muito bacana. Então, eu já saí muito mexida e já saí com a intenção, eu acho que a minha praia é essa, né? Mas voltei para o banco e continuei nessa reflexão, continuei estudando, continuei fazendo os meus cursos. E eu fui entendendo, e eu aprendi isso, que é o principal que eu quero trazer para vocês aqui hoje, eu aprendi a visão do Instituto, em especial na fala do Kalish Assel, que é o diretor aqui do Instituto de Renascimento de São Paulo, que esteve comigo na live de 15 dias atrás, se vocês não viram, né, como trazer o corpo e a respiração como instrumentos no processo terapêutico, está aí disponível para vocês assistirem, quem não assistiu, que toda a técnica que a gente executa, que a gente vai trabalhar, nos nossos atendimentos, como profissionais da área do desenvolvimento humano, profissionais da área da saúde, elas têm antes uma visão, e antes da visão elas têm uma vivência. Então, quando a pessoa que começa o Leonardo Orr, por exemplo, que desenvolveu o Renascimento, ele viveu uma história com o nascimento dele. Ele estava num processo que ele sentia muitas angústias e muitas questões, e dentro de experiências dele na banheira, ele começou a reviver experiências traumáticas do nascimento, e ao liberar essas experiências, ele compôs uma visão, que essa expansão, essa liberação, estava conectada a trabalhar os traumas de nascimento dele, e aí ele compôs a técnica. Então, se a gente retornar se a gente pegar o exemplo do Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, ele teve poliomielite, ele teve paralisias, ele ficou sem movimentos numa cadeira, ele tinha daltonismo, e ele ficava se dando comandos, né, para as mãos, para os braços, até que ele desenvolveu toda a história com relação à hipnose. Então, ele tinha uma história, uma vivência, ele percebeu algo, ou seja, ele desenvolveu uma visão, e aí então veio a técnica. Essa clareza uma vivência que nos dá uma visão, e a técnica, que na verdade é como eu promovo essa visão, como eu proporciono a experiência que eu me dei conta, essa clareza de explicação, isso é marca registrada do Kalish Assel, foi com ele que eu aprendi isso. Muito bem, então qualquer técnica que você venha adquirir, que você vai executar, que você vai incorporar na tua vida, ela está a serviço da visão de alguém sobre um processo, e essa visão, ela é resultado de uma vivência. Então, o Eugene Gendlin, que criou a focalização, por exemplo, ele era um filósofo que estava se debatendo com a questão: como que a gente alcança o lugar onde a ideia surge antes da ideia surgir? Onde é esse lugar que existe a experiência onde as palavras ainda não alcançam? Então, essa busca de encontrar as palavras porque é subjetivo, porque é implícito em nós, ele desenvolveu a pesquisa junto com o Carl Rogers, que buscou encontrar o que torna um processo psicoterapêutico bem-sucedido versus um mal-sucedido. Ele descobriu nessa pesquisa que essa conversa com o implícito estava dentro de um contato com um senso corporal, e aí essa visão deu para ele caminho para ele desenvolver a técnica que ele deu o nome de focalização. Se a gente olha para a PNL, se a gente olha para o coach, se a gente olha para a constelação, se a gente olha para as abordagens analíticas,
tudo isso tem, antes da técnica, uma visão que é resultado de uma vivência. Então, eu, Cecília, não estava na busca de me tornar terapeuta naquela época, passei por uma vivência onde eu entendi que o que eu vivia era resultado da maneira como eu lidava com o que eu sentia. Eu brigava com o que eu sentia, eu brigava com os meus pensamentos, eu brigava com o meu jeito de ser, eu brigava com as circunstâncias, e eu fazia isso porque essa era a maneira que eu tinha para lidar com o que eu estava vivendo. Ao passar pela vivência onde, ao invés de brigar, eu aprendi a respirar de uma maneira acolhedora, de uma maneira gentil, onde eu aprendi a receber esses lugares em mim que estavam em conflito, que estavam em guerra, que estavam lutando, eu entendi que a respiração, né, o renascimento, estava a serviço da visão de viver em paz com o que era vivido em mim. Quando eu aprendi, através da técnica da respiração, a viver a visão de viver em paz com o que vivia em conflito em mim, o meu bem-estar foi tamanho que isso me trouxe o ímpeto de querer trabalhar com isso e levar isso para outras pessoas. E aí, daí em diante, toda a minha jornada, ou seja, todas as técnicas que eu vim estudar depois, que eu vim fazer formação, que eu vim me especializar, inclusive no trabalho de trauma, ou nessa minha especialização em psicotraumatologia, a focalização, a experiência somática, a hipnose, o coaching, enfim, eu fiz uma longa jornada, eu sempre olhei, essa técnica, ela está a serviço da visão que eu carrego, devido à vivência que é possível, através da gentileza, através do acolhimento, a gente transformar qualquer coisa em nós. Então, as técnicas que combinavam com essa visão foram as técnicas que eu fui incorporando e fui compondo a minha visão terapêutica, até encontrar a focalização, e eu já vou chegar nesse ponto. E as técnicas que de alguma maneira não encaixavam nisso, eu fui ou abrindo mão ou não me aprofundando, né? Não tornando um caminho de aprofundamento para mim. Então, você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que é coach, você que trabalha com Theta Healing, com massagem, qualquer nome que você utilize, e o seu trabalho é apoiar outras pessoas a se sentirem melhor consigo mesmas, com suas emoções, com os seus pensamentos, com a sua maneira de existir no mundo, porque tem esse lugar plural que a gente se encontra, cada um trabalhando dentro de uma especificidade. É muito importante que você identifique qual é a visão que você tem, que está ligado com a sua vivência e de que maneira a técnica que você utiliza apoia essa visão, que se trata de uma jornada de levar a pessoa, né, de um lugar A para um lugar B, de um lugar de contração para um lugar de expansão, né? De onde ela sai de um aperto para espaço, né? Onde ela está sufocada e ela passa a respirar. Esses todos são símbolos metafóricos da respiração, né? Então, me sinto muito grata da minha primeira formação tecido, a formação em respiração consciente com o Instituto de Renascimento de São Paulo, porque nem todas as escolas de renascimento têm essa visão, que foi desenvolvida aqui no Instituto de Renascimento de São Paulo, que trouxe essa clareza que qualquer coisa em nós que está presa, que está dura, que está difícil, ela está conectada a um jeito de respirar, a um jeito de prender o corpo e a um jeito de funcionar. Os três lugares se falam. Então você não vai encontrar uma pessoa que está relaxada, feliz, o corpo, né, tudo aberto, respirando grande, dizendo que tá, nossa, tô com tanto medo hoje, tô tão inseguro. Você não vai encontrar isso. Do mesmo jeito que você não vai encontrar uma pessoa fechada, sisuda, toda tensa, dizendo, nossa, eu tô tão feliz hoje. Ou seja, esses três lugares, eles se conversam e eles se soltam. Então a gente pode soltar por aqui, a gente pode soltar por aqui e a gente pode soltar por aqui. Então, quando a gente entende isso, você tem caminhos para exercer essa visão de aonde é que a história está presa.
E eu penso que isso trouxe muito mais clareza e muito mais facilidade na composição da terapeuta que eu fui me tornando e até no resultado e no sucesso que eu vivi e vivo, né, nessa área, no sentido de ter sempre atendimento e viver mesmo dessa profissão que eu tanto amo, foi que a gente precisa mexer nesse lugar, né? Então, se a pessoa está apertada, se o corpo está apertado, se a respiração está apertada, se a mente está apertada e um desses três solta e solta os outros dois, a solução que já existe nessa inteligência perfeita que é essa pessoa que está ali na sua frente, no consultório, ela vai vir. Então, não vai vir de você a solução para ela, porque isso é muito pesado. Isso é muito difícil, que você tem que saber qual é a solução. Então, você precisa saber qual é o manejo terapêutico que vai proporcionar a expansão necessária para aquela pessoa que tem um sistema inteligentíssimo que trouxe ela até ali, trazer a resolução que não está vindo porque está apertado, porque está bloqueado, porque ela está perdida em algum desses pontos. Tanto que a gente diz, né, quando uma pessoa se sente bem ou está fazendo algo com muita maestria ou fez algo com muita maestria, a gente fala, nossa, fulano estava inspirado, né? A gente diz, quando a gente não está conseguindo lidar com uma situação, que a gente está sufocado, a gente percebe e fala de alguma maneira que a gente está precisando de novos ares. Isso são metáforas para dizer que o meu estado está com esses bloqueios que estão na respiração, que estão no corpo e acabam refletindo na mente, porque a mente, ela reflete os cenários de acordo com o nosso funcionamento. E às vezes a gente fica aqui tentando arrumar a história só aqui, e falando, e falando, e falando, e a pessoa continua sem respirar, ou continua com a respiração presa, sem respirar no sentido de respiração presa, né? Porque ninguém fica sem respirar, mas fica apertado, fica difícil. E esse difícil torna o pensamento difícil, torna a gente não conseguir ter visão, não tem expansão. Né? E quanto mais visão, quanto mais expansão, mais fluxo. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês se refere a uma jornada de quem reconheceu qual é a visão que eu preciso seguir para compor a técnica que vai apoiar essa visão, e é a experiência que eu vou proporcionar em consultório, é a experiência que eu vou proporcionar num workshop, se eu quiser dar um workshop, ou num treinamento, se eu quiser dar um treinamento. Qual é essa visão? Então foi assim que eu segui. E aí depois do renascimento, eu migrei muito naturalmente por convites e convivências com pessoas da área, por isso que é importante a comunidade, né? A gente está envolvido. Eu fiz, né, as formações em programação neurolinguística, em coach e algumas outras, porque eu estava na busca de encontrar como que eu posso proporcionar essa liberação que eu vivo através da respiração, através da linguagem. Porque eu sou uma apaixonada por linguagem, isso se refere a mim. E cada um de nós tem isso que é sua paixão. Eu realmente acredito que a comunicação, ela é o lugar de maior transformação do planeta. Os grandes problemas que a gente tem, desde os nossos relacionamentos com nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso marido, com o nosso filho, está na área da comunicação, da minha capacidade de colocar minha voz no mundo, a partir de um lugar existencial, e da minha capacidade de saber escutar e deixar a informação que vem do mundo entrar e fazer esse trânsito entre ir e vir, que também é o inspirar e o expirar. E aí, quando eu fui fazer o módulo avançado de respiração consciente, que é o módulo da praia, lá a gente aprendeu a relação entre a respiração e os relacionamentos, como trabalhar essa comunicação. E aí eu falei, essa é minha praia, eu vou me jogar nesse mar de encontrar a linguagem para a minha abordagem terapêutica, para aquilo que eu quero viver em consultório, para aquilo que eu quero levar. E aí foi um mergulho mesmo. Foi nesse sentido que eu estudei a hipnose, e eu tive um prazer imenso, porque nessa escola de programação neurolinguística que eu estava estudando no primeiro momento, eu conheci o Dr. Stephen Paul Adler, que foi meu professor de hipnose e que é um mestre na área de trabalho com trauma. Foi o Dr. Stephen que me picou com o bichinho do vamos trabalhar com trauma. E eu fiz 2 formações com ele, da Revolução Neurobiológica de Trauma,
E dali que começou a surgir essas formações que são mais fora do Brasil, e eu enveredei para isso. Mas ainda na hipnose, eu estava muito interessada em ver como, através da linguagem, a gente se comunica com esses lugares em nós que estão fora da nossa consciência deliberada, que a gente precisa de alguma maneira acessar e conversar para a gente poder ter mais escolhas que estejam além dos nossos scripts traumáticos, que estejam além das nossas crenças que a gente foi pondo para dentro sem nem saber que estava pondo para dentro. Então eu queria muito essa conversa. Até dei durante um tempo uma palestra chamada Os Aspectos Hipnóticos da Comunicação, e eu comecei a sacar que a maneira como eu falava atingia o meu cliente. Então eu precisava ter a palavra adequada, como que eu realmente me conectava através da linguagem, como é que eu cuidava da linguagem. Então eu estava muito nesse lugar quando eu comecei a estudar o trabalho com trauma e compreender que o trabalho de trauma também se tratava e entrar em contato e conversar com determinados lugares em nós que viveram experiências e feridas que bloquearam a visão e a continuidade do fluxo em relação à vida, o relacionamento, a comunicação, o fluxo natural, né? De me abrir, receber, de me esquivar e ficar comigo. Então, uma pessoa que foi ferida e ela acaba criando defesas, é mais difícil para ela colocar a própria voz no mundo, ou se abrir para ter um relacionamento, se tornar vulnerável num relacionamento. Eu percebi que todas as feridas de trauma acabavam desembocando nas nossas capacidades de relacionamento, na capacidade interacional. Foi por isso que eu acabei enveredando, porque eu entendi que se a gente quer melhorar a comunicação, a gente precisaria olhar para esses lugares que foram bloqueados do fluxo natural que existe no nosso corpo e na nossa maneira de existir. E aí o Dr. Stephen me apresentou a experiência somática através da Sônia Gomes, que tinha aqui no Brasil, e eu comecei a estudar a experiência somática, que é o trabalho do trauma desenvolvido pelo Dr. Peter Levine, que é um neurocientista americano, que trouxe a consciência, através dos estudos dele, que o trauma é fisiológico, ou seja, a nossa capacidade de comunicação entre o sistema nervoso simpático e parasimpático está prejudicada e a nossa capacidade de absorver e processar estresse está prejudicada por eventos que bloquearam ou foram demais para esse sistema e interromperam esse fluxo de comunicação que existe no nosso sistema nervoso. Eu estava bem nesse momento, quando o Dr. Stephen disse que ia trazer para o Brasil a focalização, que era uma linguagem que conversava com o corpo. E aí ele trouxe, ele estava já estudando em Nova York, ele trouxe a primeira turma de focalização, e aí eu falei, eu achei o que eu estava procurando, porque eu encontrei uma maneira de conversar com o corpo, com aquelas instâncias implícitas, subjetivas, onde a gente ainda não tem muita clareza por que a gente está se sentindo daquela maneira, ou por que aquela emoção está cristalizada, por que aquela ansiedade não muda, por que aquela dor não passa. Aqueles porquês que a gente não se responde e que são os porquês que os nossos clientes vêm buscar nos nossos atendimentos, foi aí que eu encontrei como ter uma técnica que me desse a linguagem para viver o que eu tinha aprendido a viver no Renascimento há 14 anos atrás. E eu fiz muitos cursos, né? O Caliza é um grande amigo hoje. Eu fiz muitos cursos, a gente tem um relacionamento muito bacana. Eu fiz muitas formações aqui com eles. O estudo de Renascimento, a respiração nunca saíram da minha vida. O que eu busquei, uma vez que eles são os melhores do Brasil nessa técnica, foi buscar desbravar os mares, de encontrar como viver a expansão da respiração que eu aprendi do Instituto, que mudou a minha vida, que me deu uma carreira, que me deu uma visão através da linguagem, através do contato falado, porque a comunicação é minha grande paixão. E assim eu encontrei a focalização do relacionamento interior, que é o desdobramento da focalização, que a Anne Weiser Cornell desenvolveu, e ela, como é uma PhD em linguística, desenvolveu uma linguagem precisa para que a gente consiga acessar aquilo em nós que dói, aquilo em nós que não muda, aquilo em nós que é uma angústia, aquilo em nós que é o que quer que seja, e através dessa linguagem específica, precisa,
muito bem elaborada, a gente sustenta uma atitude de aceitação, de gentileza, de curiosidade, de acolhimento em relação àquilo em nós, ou seja, nesses fundamentos a gente não está tentando liberar nada, a gente não está tentando empurrar nada, a gente não está tentando ressignificar nada, a gente está tentando desenvolver um relacionamento com aquilo em nós, um relacionamento através de uma comunicação limpa, aberta, gentil, que se a gente olhar também são os mesmos princípios da comunicação não violenta, né? Qual é a intenção dentro daquilo, e aquilo em nós, através desse contato, desse relacionamento, tem a oportunidade de dar o seu próximo passo e se transformar por si mesmo. Da mesma maneira que quando você bate um bolo e você põe no forno, o calor do forno faz a transformação. Quando a gente pega uma emoção nossa e a gente se torna um forno para aquela emoção difícil, ou qualquer outra história que seja difícil, e mantém essa atitude por tempo necessário, aquilo em nós também se transforma em alguma outra coisa, do mesmo jeito que se a gente arar a terra, e a terra estiver fofinha, a gente planta uma semente, a terra e a relação com a semente vai fazer o trabalho daquilo brotar, e dentro da semente já está pronto o que aquilo vai ser. Eu não preciso dizer para a semente o que ela tem que ser, ela já está dentro dela, essa sabedoria. Do mesmo jeito, cada uma das coisas que fazem parte de nós e dessa inteligência que nós somos, né, como corpo, como organismo vivo. Então, é nessa atitude que a gente trabalha na focalização do relacionamento interior, e é isso que eu venho trazendo cada vez mais para vocês, e fazendo esse caminho de mergulhar fundo e ser especialista disso. Então, você que é dessa área, olha onde o teu coração bate e mergulha nisso dentro da tua vivência e da visão que você quer proporcionar. A técnica é para apoiar isso. Então, nesse sentido, a técnica está a serviço dessa visão, desse fundamento que você quer levar, né? E lembrando que a visão, gente, é uma visão, não é a verdade. Então, essa maneira que eu trabalho com a focalização, com a respiração, com a minha visão de trabalho com trauma, não é a verdade, é uma visão, né? Existem tantas outras. E você pode e deve ter a sua visão, ter clareza dela, para que você faça dela o seu caminho de desenvolvimento, seu caminho de transformação, seu caminho de crescimento. Porque nós, profissionais dessa área, a gente tem um desafio. O Calice fala para mim, é quase um sacerdócio. Porque o instrumento de trabalho do terapeuta, do psicólogo, né, do profissional dessa área, é ele mesmo. É a nossa escuta, é o nosso olhar, é a nossa capacidade empática. E tem uma frase maravilhosa que o Calice fala, que é: a respiração é o maior instrumento de empatia, porque a gente respira junto o tempo todo. Você vê uma pessoa bocejando, você quer bocejar. Se uma pessoa está assim, daqui a pouco você está assim e não sabe por quê. Se uma pessoa está respirando assim, você entra na dela, daqui a pouco muda o seu estado. Ou seja, a respiração nos conecta e a respiração altera os nossos estados internos. Então, isso que você faz, isso que a gente faz, depende da nossa capacidade de usar os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa escuta, o nosso senso de conexão e sensibilidade. Então, se esses sentidos estiverem presos, estiverem bloqueados, estiverem impedidos, a nossa capacidade de interação terapêutica, de comunicação, também vai estar menor. Então, a gente tem esse trabalho com a gente mesmo, né? Os nossos caminhos pessoais sustentam a nossa vivência, que sustentam a nossa visão, que sustentam a nossa prática, que sustentam a nossa relação no consultório, que sustentam esse trabalho. Então, eu acredito que quanto mais gentil, quanto mais amoroso, quanto mais entregue, mais a gente vai fazer o nosso trabalho ser bom, eficiente, a nossa carreira vai ser próspera, porque nosso atendimento vai ser tão bom, é tão maravilhoso, que as pessoas não param de indicar, é isso que acontece. Às vezes eu vejo, como é que eu faço para minha carreira dar certo? Às vezes a gente fica investindo em marketing, etc. Isso é importante, ok. Mas o que vai fazer teu consultório encher é seu atendimento ser muito porreta, que a pessoa sai de lá e caiu uma ficha importante dela. Ela encontrou um olhar, ela encontrou uma conexão, ela encontrou uma relação que há muito tempo ela não tinha. A oportunidade dela se abrir, dela ser vista. Quando ela vive isso, ela não só se transforma pelo calor da relação, do mesmo jeito que o calor do forno transforma uma massa,
como ela não para de te indicar. É esse o grande segredo, né? Agora, se a gente torna o nosso trabalho um algoz de nós, que a gente tem que ser perfeito e já ter resolvido todas as nossas questões e não pode ser inseguro e tem que ter todas as respostas, a gente entra numa loucura que a gente está tão tenso no consultório que a pessoa já está tensa, encontra uma pessoa tensa, vira um jogo de tensão e pressão, essa pessoa não quer ficar ali. Então, eu acredito que é muito possível, e eu vivo isso há 14 anos, e eu sinto que a minha árvore está cada vez mais parruda e dando frutos, porque eu acredito que é possível crescer na zona de conforto, sim. Eu não acredito que tem que crescer só fora da zona de conforto. A gente cresce também fora da zona de conforto, mas no conforto, na abundância, naquela terra bem fofinha, bem arada, é que as melhores sementes crescem. Então não é na terra seca, não é na terra dura, não é na terra sem água, sem nutrição. Com muita nutrição, com muita gentileza, com muito carinho, com muito suporte e apoio que a gente pode fazer o nosso trabalho cada vez mais gostoso, cada vez mais possível, fluido, pé nas costas, maestria, porque no humor, na leveza, na beleza, no encontro, a gente cresce e cresce muito. A gente conhece o caminho da dor já. A maioria de nós teve infâncias muito desafiadoras, com muito pouco relacionamento nutritivo, com comunicação de qualidade, muita pancada e a gente muitas vezes fica anos lidando com isso. Então, quanto mais nutrientes de amor e gentileza a gente tiver para com a gente, mais essas dores em nós vão ter oportunidade de se transformar e a gente pode levar isso para nossa prática se essa visão fizesse sentido para você. É essa visão que eu trabalho na focalização do relacionamento interior, né? Gentileza, autocuidado, abertura, relacionamento, curiosidade. É essa visão que eu aprendi há 14 anos atrás e eu venho mergulhando cada vez mais nela. E eu espero de coração poder apoiar a sua jornada a se tornar cada vez mais gentil, cada vez mais próspera e abundante. Então, diretamente de Extrema, onde eu voltei aqui para fazer de novo o módulo básico, porque a gente aprende mais aquilo que a gente já sabe, quanto mais a gente mergulha, mais a gente aprende. Quando você lê um livro de novo, você vê o que você não viu na primeira vez. Quando você vê um filme de novo, você vê as cenas, os detalhes que você não viu na primeira vez. Quando você olha de novo, você saca mais. E assim como na vida e na dança, quando a gente está dançando, né, e principalmente coreografias mais elaboradas, e de alguma maneira você se perde no passo, sabe o que você faz? Você para, você ouve a música e você volta para o passo básico. Então, na nossa jornada terapêutica, é isso que a gente faz quando a gente volta para o básico. A gente pega o ritmo de novo e a gente tem a possibilidade de um passo ainda mais elaborado na próxima etapa da coreografia, porque a gente está indo mais fundo na nossa técnica e indo mais fundo na nossa capacidade de mergulhar naquilo que a gente se dispôs a aprender. Só é bom professor quem é bom aluno. A gente nunca pode sair do lugar de aluno, porque a gente precisa entender a cabeça de aprendiz, a gente nunca pode esquecer a cabeça de aprendiz, que é desse lugar que a gente ensina. Se a gente for ensinar da cabeça de quem já sabe, o nosso aluno ainda não chegou lá, então a gente sempre tem que voltar para o básico, a gente sempre tem que voltar para encontrar o melhor jeito de mostrar para aquele nosso companheiro de viagem que está no papel de aluno, aquilo que você já sacou. Então é voltando para o básico que a gente encontra isso em nós, que a gente encontra essas oportunidades. Quanto melhores alunos, quanto melhores aprendizes, melhores professores, melhores terapeutas, melhores pessoas que estão no lugar de passar conhecimento ou informação para o próximo colega, que também está na jornada, o próximo peregrino. Tá bom, minha gente? Então, lembrando que segunda-feira sai aula exclusiva para o grupo Focalização e Alquimia Interior, que é um grupo que eu criei para os profissionais da área. Então, quem não está ainda, vai no Face, digita Focalização e Alquimia Interior. Responde as 3 perguntas. Se você é profissional da área, qual é a sua busca? Né? Se você está disposto a seguir as regras. Respondeu as 3 perguntas, você tem acesso às aulas exclusivas que saem segunda-feira e mais um monte de coisa que eu libero lá. E na quarta-feira que vem, às 15 horas, as nossas lives ao vivo. Tá bom? Então, grande beijo, até semana que vem. Deixa eu só ver se eu não perdi nenhuma pergunta.
Acho que não, acho que só teve comentários. Então, beijo para todo mundo que participou. Se ficou alguma dúvida, vocês me deixam aqui nos comentários ou escrevem para mim pelas mensagens ou pelo e-mail atendimento@cecilialauriano.com.br e a gente vai conversando. Grande beijo, até semana que vem.